Bom dia, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é a continuação da unidade 4, certo? A Arca do Tesouro Egípcio. Acompanha lá no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. De quem são os tesouros da humanidade? Nas paredes das pirâmides, os egípcios escreviam tanto orações que serviam para encaminhar os mortos para a vida após a morte, certo? Quanto pragas e maldições lançadas contra aqueles que tentassem roubar seus tesouros, no caso que tentassem invadir os túmulos dos faraós. Aqui vocês têm a tumba do faraó Tutancâmon, encontrada em 1922 no Vale dos Reis, Egito. Por mais que tivessem essas maldições, essas pragas escritas lá nas tumbas, elas não foram suficientes para afastar os invasores. Diversos túmulos foram saqueados ao longo dos séculos e muitos dos tesouros do Egito levados. A única tumba encontrada praticamente intacta foi a do faraó Tutancâmon, aquele faraó que a gente estudou na aula passada, que morreu misteriosamente aos 18 anos de idade. Foi o faraó que assumiu depois da morte do Akenaton. Lembram? Certo? Entre os tesouros encontrados na tumba do faraó Tutancâmon tem esses aqui, olha, vários artefatos. Nós temos, porque existia o sarcófago, que era onde estava encerrado o faraó, onde estava enterrado o faraó, e em volta dele, lá na sua tumba, lá na pirâmide que ele estava, existiam também diversos outros tesouros, que foram esses aqui encontrados, certo? Aqui são alguns deles, tá bom? Lá no livro de vocês, acompanha, saiba mais. A maldição do faraó é uma lenda que surgiu logo após uma sucessão de coincidências macabras. Em 1923, o arqueólogo inglês Howard Carter descobriu a tumba do faraó Tutancâmon no Egito, aquela tumba que eu mostrei na imagem anterior para vocês. 1923, certo? 6 anos depois, 22 pessoas que fizeram parte da expedição, fizeram parte da equipe de arqueólogos, estavam mortas. Então, esse acontecimento gerou a crença de que, olha, se serviu para que ressuscitasse a velha crença egípcia sobre a má sorte lançada contra aqueles que perturbassem as múmias, que passaria a ser chamada de maldição do faraó. Entretanto, logo depois surgiram explicações científicas para a morte dos pesquisadores, como, por exemplo, um ataque, uma contaminação por fungos presentes nas tumbas, certo? Olha, lá no livro de vocês têm essa imagem aqui. É uma obra de arte do artista brasileiro Tunga, se chama A Luz de Dois Mundos. Essa obra de arte, ela foi exibida no Museu do Louvre, em Paris, certo? É uma obra magnífica. Ela é fabricada com ferro, latão, cabos de aço e resina. A obra tem 3 toneladas e apresenta um enorme esqueleto sem crânio deitado em uma rede. Aqui, olha, o esqueleto, ele não tem o crânio, ok? E ele está deitado em uma rede. Ele é enorme. Várias cabeças, réplicas de esculturas de antigas civilizações que fazem parte do acervo do Louvre, servem de apoio para a rede, mantendo-a em equilíbrio. Aqui, olha, vocês têm as cabeças desse lado e na imagem anterior é possível ver aqui desse lado. Tem aqui e nós temos aqui as cabeças grandes, certo? Tunga, um pouco de sua história. Vamos conhecer um pouco da história desse artista. Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão. Nascido em Palmares, Pernambuco, em 1952. Ele morreu aos 64 anos em 2016. Foi o primeiro artista brasileiro a ter uma obra exposta no Museu do Louvre. O Museu do Louvre é um dos mais visitados, um dos mais conhecidos e o museu mais visitado no mundo inteiro, certo? Considerado um dos nomes mais destacados da arte contemporânea nacional,
Tem obras em acervos de museus diversos, como o Museu em Veneza, na Itália, e no Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Ok? Essa aqui, eu trouxe duas fotos do artista, que ele está mais jovem, e aqui já mais maduro, certo? Acompanha lá no livro de vocês essa charge. Essa charge não, esse quadrinho, lá na página 23, tá bom? Asterix e Obelix, lembram-se deles? Vamos lá, vamos ler. E a viagem é amenizada por escalas interessantes. Luxor, por exemplo. Não, não e não, Obelix. Este objeto no meio da praça da nossa aldeia? Mas que ideia! Seria ridículo, disse o Asterix. Você está sempre discordando de mim, retrucou Obelix, ok? Do que é que eles estão falando? O quadrinho faz referência ao obelisco de Luxor. Isso aqui é um obelisco. O que vem a ser um obelisco? Um obelisco, acompanha lá no DiccionArt, página 23. Obelisco é um monumento vertical que tem na base um quadrado e no topo uma pirâmide. Na base um quadrado e no topo uma pirâmide. Certo? Então, sim, o quadrinho ele faz referência ao obelisco de Luxor do Egito. No quadrinho existe uma crítica ao obelisco exposto na Place de la Concorde, em Paris, desde o século XIX. Esse obelisco foi retirado de Luxor, no sul do Egito, passando a ser considerado patrimônio nacional francês. A questão é polêmica, pois algumas pessoas defendem que os tesouros culturais devem permanecer em seus países de origem e outras pessoas defendem que esses tesouros devem permanecer em países que possam oferecer proteção, certo? Guardá-los e também a exibição para todos os públicos. Se você fosse um egípcio, pensa lá, como se sentiria ao pensar que obras artísticas da sua cultura, obras muito importantes como o obelisco do Templo de Luxor, fossem levadas de seu país e atualmente estivessem espalhadas pelo mundo inteiro? Como você se sentiria? Eu trouxe para vocês a imagem do obelisco em Paris. Olha, esta imagem. Ele tem 23 metros de altura. Em 1836, ele foi instalado no centro da Place de la Concorde, em Paris. Antes era ocupado pela guilhotina da Revolução Francesa. Pensem lá, como vocês se sentiriam? Pensando nisso, eu trouxe para vocês, lá da página 24, as peças de arte sacra brasileira. Por quê? Porque não foi só o Egito que sofreu com essa perda de seus artefatos, com essa perda de seus monumentos históricos, porque não foi só Paris que tirou. Não é só o obelisco o obelisco de Luxor, que foi retirado de Paris. Existem vários outros artefatos que foram retirados ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Antes, os egípcios eles não davam a devida importância ao tesouro que foi deixado pelos faraós. Eles só vieram dar importância disso muito tempo depois. Então, nesse meio tempo, várias obras foram levadas para ficar em museus, para coleções particulares, certo? E depois que eles vieram perceber que eles estavam... Perceber não, se dar conta do que eles estavam perdendo parte da história, parte da cultura deles. Daí eu trouxe para vocês assim, ó, peças da arte sacra brasileira. Deviam estar em igrejas, mas estão em local ignorado ou nas mãos de colecionadores. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, calcula que haja em torno de 1.500 peças da arte brasileira, sobretudo da arte sacra, desaparecidas. Elas foram surrupiadas de igrejas, museus ou de coleções particulares. Obras esculpidas pelo gênio do barroco nacional, Aleijadinho, são algumas das mais preciosas. Cidades históricas mineiras são alvos preferenciais. A Interpol já tem ordem para procurar e apreender as peças roubadas no Brasil em quase 200 países. Já foram identificadas nas mãos de colecionadores várias imagens que sumiram dos altares mineiros, algumas atribuídas a Aleijadinho, mas batalhas jurídicas evitam a devolução.
Ou seja, é todo um processo, é toda uma polêmica, porque foi levado, por mais que saibamos que tenha sido o Aleijadinho, tem toda uma questão jurídica aí para poder fazer a devolução dessas obras. Em Minas Gerais, existe um lugar em Minas Gerais que tem várias capelinhas, certo? E cada capela dessa conta uma passagem da Paixão de Cristo, daquele momento da vida de Cristo que foi do do Horto das Oliveiras até a sua crucificação. E são obras que foram esculpidas pelo Aleijadinho, pelo artista barroco Aleijadinho, e elas são grandes, então por muito tempo, foram saqueadas. E hoje já não é mais permitida a visitação livre. Eles fecharam as capelas, eles fecharam as igrejas, né, as capelinhas, e é feita a visitação somente com supervisão, é gradeado, é tudo protegido agora. Só que algumas já foram levadas, não só de lá, mas de outros lugares também, ok? Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês para falar um pouquinho mais sobre essa questão das obras egípcias. Olha, das obras egípcias que foram levadas, né? Olha só. Diz assim: Carson explica que após os anos de decadência do Antigo Egito, muito tempo se passou até que o legado dos faraós fosse valorizado. Ao longo da Idade Média e da Renascença, os objetos egípcios que chegavam à Europa eram vistos como mera curiosidade. O interesse se modificou com as incursões de Napoleão pelo Egito em 1798 e o posterior desvendamento dos hieróglifos, as assinaturas egípcias que eu já expliquei para vocês, certo? Por Champollion, em 1822. Iniciaram-se então a exploração e a apropriação indevidas e a danificação de muitos artefatos e monumentos. Esse texto conta também que muitos escavadores, à medida que eles foram entrando nas tumbas, principalmente nas tumbas, eles iam passando de qualquer jeito, eles iam abrindo o caminho com marretas e todas as múmias, todo o material, o acervo que tinha sido preservado pela areia e pelo sal durante milênios, foram destruídos em segundos por falta de cuidado, porque eles iam abrindo de qualquer jeito o caminho e iam destruindo, iam pisando em cima, e não é assim. Quando você vai fazer uma escavação, você precisa ter todo um cuidado, porque é um material antigo, um material de 3.000, 5.000 anos atrás, certo? E eles não tiveram esse cuidado, então muito da história egípcia, do Antigo Egito foi perdido, certo? E muito também foi levado para diversos lugares, diversos museus, como eu já mencionei para vocês. Vamos continuar. A pedra ganha vida, página 24. Acompanha lá. Só um minuto. 24, tá? Pela qualidade de seus trabalhos, acredita-se que os egípcios influenciaram os artistas gregos, que mais tarde aperfeiçoariam essa arte. Que arte? A arte de esculpir. Uma das esculturas egípcias mais conhecidas no mundo é o escriba sentado, certo? Pertence ao acervo do Museu do Louvre. Lá vem o Museu do Louvre de novo, ok? É esta imagem, tem no livro de vocês. Este é o escriba sentado, ok? É uma escultura em calcário pintado, tem 53 centímetros por 44 por 35. Está no Museu do Louvre em Paris. O que vem a ser, vamos falar um pouquinho mais sobre essa escultura. Ela foi esculpida há cerca de 4.500 anos. Retrata um trabalhador especializado em escrever. Foi produzida em bloco de calcário. Repare que o escriba apoia em suas pernas um rolo de pergaminho, bem aqui, olha. Tem um rolo de pergaminho na mão dele, certo? Em sua mão direita, acredita-se que havia um pincel, perdido com o tempo. De autoria desconhecida, a escultura se tornou famosa pela riqueza em detalhes. O que é um escriba? Para se tornar um escriba, o egípcio começava seus estudos mais ou menos aos 5 anos de idade e estudava por 12 anos. Seria o equivalente hoje à conclusão do nosso ensino fundamental e ensino médio, certo?
Depois que ele terminasse os estudos, ele estaria apto a trabalhar em diversas áreas, certo? Como, por exemplo, claro, diversas áreas que utilizassem a escrita, tá, crianças? Como copiar textos sagrados, registrar impostos, escrever cartas, entre outros. Aqui, olha, tem o rosto do escriba. A imagem, ela é famosa por conter muitos detalhes do traço da figura humana. Por exemplo, os olhos dele parecem vivos, parecem estar brilhando, porque eles foram confeccionados com cristal de rocha, tá? Aqui eu trouxe para vocês o estojo de um escriba, com 2 pequenos buracos para armazenar tinta, tinta preta e vermelha e filetes de junco, certo? Que eram utilizados como pincéis. Vai ficar para vocês a leitura da página 25. E para vocês lerem e acompanharem com calma o gráfico que tem na página 25, que é um gráfico que vem mostrar como era confeccionado o papiro, tá? Ok? Deixo abraços fortes em todos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Assim a gente encerra o conteúdo, a gente encerra a unidade 4. E a partir da próxima semana, as nossas aulas serão de revisão, desde a unidade 3, desde lá do início até o final, para a gente poder trabalhar a nossa segunda avaliação, ok? Vai ficar para vocês um trabalhinho pequeno. Vocês assistiram ao filme Asterix e Obelix, não assistiram? Então, vocês vão fazer um resumo do filme. Não precisa ser extenso, eu só quero que vocês coloquem no álbum de vocês, escrevam lá no álbum, o que vocês entenderam do filme, o que chamou mais a atenção de vocês, quais as obras egípcias que vocês conseguiram identificar. O filme tem pirâmide? O filme tem relógio de sol? Qual é a missão do Asterix e do Obelix? Eles foram chamados por quem para ir no Egito? O que eles tinham que fazer lá? Certo? Então, baseado no que você assistiu e baseado nessas indicações que eu dei agora, vocês vão criar um resumo e no final do resumo vocês vão fazer um desenho bem bonito, como só vocês sabem fazer, e bem colorido. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer o quê? Vão tirar a foto e vão me encaminhar, ok? Esse fica sendo o nosso último trabalho, da segunda avaliação. O restante da média vai ser na prova, tá bem, meus amores? Abraços!